Eu entendo que o castigo dos ímpios será eterno. Eterno na duração e também diferente na intensidade, na aplicação do castigo. Se as pessoas ficassem para sempre queimando no fogo do inferno, eu acho que o mal triunfaria. E por quê? Porque a Bíblia afirma em vários textos que o castigo será eterno. As passagens da Bíblia que falam do inferno, elas falam como algo de consequência eterna. Portanto, eterno na duração, há uma cronologia. E é também diferente na intensidade. E por quê? Porque a Bíblia afirma em vários textos que o castigo será eterno. Nós poderíamos fazer alusão primeiro ao texto de Mateus capítulo 3, versículo 12, Mateus capítulo 18, versículo 8 e, em especial, Mateus capítulo 25, versículo 46. E aqui há uma grande diferença entre o que o pastor Vânio acabou de apresentar e aquilo que nós acreditamos que está nas Escrituras Sagradas. Veja que aqui no capítulo 25, versículo 46, Jesus ele não deixa margem para dúvidas. A verdade é que ele é insofismável, clara, incontestável e irrefragável do ponto de vista a defender a doutrina imortalista e não a aniquilacionista, também conhecida no grego como tenetopsirrita, né? Que é a aniquilação do indivíduo por ocasião do lago de fogo. Jesus disse assim, olha, estes irão para o castigo eterno. Estes, uma referência aos ímpios. Porém, os justos irão para a vida eterna. É importante salientar que o adjetivo que qualifica o castigo é o mesmo que qualifica a vida. Em português? Em português, eterno. A palavra eterno, né? Que aqui a expressão grega seria zoen aionion para vida e kolasin aionion para castigo eterno. Portanto, Jesus é quem disse, no mesmo texto, no mesmo contexto, numa perspectiva teleológica, escatológica, apontando para o futuro, para o período do lago de fogo, e ele disse que estes, os ímpios, irão para o kolasin aionion, ou seja, para o castigo eterno. Porém, os justos irão para a vida eterna. Agora eu gostaria também de deixar por enquanto aqui e fazer aqui uma ressalva na fala do nosso pastor. Ele diz assim, olha, que o castigo ele é intenso na qualidade, não na duração. Jesus diz que é eterno. Mateus 3:12 diz que o fogo é eterno. 18:8 disse que é eterno. 25:46 diz que é eterno. Portanto, não é apenas na qualidade, mas é na duração, é eternidade. O salário do pecado é a morte, mas que morte? Quando nós analisamos a palavra morte a partir da perspectiva humana, física, nós temos uma morte. Mas quando Deus disse, Adão, no dia que você comer, certamente morrerás, ou morrendo morrerás, mut tamut, ele não estava falando apenas da morte física, porque ele diz que no dia que você comer, você morre. Adão não morreu naquele mesmo dia fisicamente. Mas Adão morreu espiritualmente, porque houve um distanciamento de Deus. E o distanciamento de Deus também é morte. Então existe a morte espiritual. Segundo, ele morre fisicamente. É possível que depois Deus tratou com Adão, mas não temos certeza da sua salvação. Porque a Bíblia não diz que ele foi salvo no final. Ainda que a graça de Deus veio sobre Adão, tanto é verdade que alcançou também a Caim. Mas se ele não foi restaurado por Deus, haverá a terceira morte, que é a morte eterna. Outra questão que ele levantou sobre a questão da alma, que a alma não é imortal, que só Deus possui imortalidade. Existe realmente esse texto em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16, que só ele tem a imortalidade. Mas como assim só ele tem a imortalidade? Jesus não é imortal? O Espírito Santo não é imortal? Os anjos não são imortais? Leve-se em consideração Lucas capítulo 20, versículos de 36 a 38, que disse que na ressurreição nós seremos semelhantes aos anjos, porque eles não podem mais morrer. Então essa é uma palavra taxativa e não tem como nós demovê-la do texto bíblico. Portanto, a imortalidade em Deus
é uma imortalidade essencial. Deus é imortal porque Ele essencialmente é imortal e Ele não recebeu isso de ninguém. A nossa imortalidade da alma, conforme Jesus descreve em Mateus capítulo 10, versículo de número 28, é uma imortalidade comunicada, não essencial. Então, quando o texto diz que só Deus é imortal, é só Deus imortal no sentido de possuir a imortalidade, ser essencialmente imortal, o seu caráter ser imortal, não tem como ele deixar de ser. O verbo apólime, depois podemos trabalhar isso, que está lá em Mateus capítulo 10, versículo de número 28, ele precisa ser definido melhor, porque a apólime não é destruição completa e irrevogável. Tem um verbo grego que vai descrever isso, mas não apólime. 4, versículo 1. Ele não pode ser entendido isoladamente. Ele precisa ser entendido à luz do seu contexto, e o contexto é o capítulo 3, que não tem a ver com o lago de fogo, mas com o retorno glorioso do Senhor Jesus, e depois nós podemos até trabalhar isso. Os ladrões, os ímpios irão blasfemar lá no inferno da morte? Como assim? Tudo que nós temos na Bíblia são eles até se arrependendo, mas está tarde demais. O rico está lá no Hades, clamando, falou: "Oh, pai Abraão, manda Lázaro, que molhe a ponta da língua para me refrescar, e vá até meus irmãos." Nós estamos vendo pessoas clamando até por misericórdia, só que o tempo da misericórdia para eles acabou. Então, esse discurso, ele não tem respaldo nas Escrituras Sagradas. Vamos lá. Eu também tenho dificuldade, mas aqui eu tenho que falar que eu tô minoria, que a maioria dos teólogos católicos ou protestantes acredita no inferno perpétuo, a maioria deles. Eu, Rodrigo, particularmente não, mas eu estou sendo honesto aqui. Eu estou minoria na academia teológica aí. Eu acredito que inferno é a ausência absoluta de Deus, tá certo? Se as pessoas ficassem para sempre queimando no fogo do inferno, eu acho que o mal triunfaria, porque o mal vai ser perpétuo. Imagina a conta, o gás do preço que tá, o fogo eterno. Você tá entendendo? Eu já teria dificuldade de imaginar um Deus assim, tendo prazer, ou mesmo nós, assim, se tá lá no céu, sabendo que a pessoa tá queimando lá. Eu tenho dificuldade com isso. As passagens da Bíblia que falam do inferno, elas falam como algo de consequência eterna, não necessariamente de estado eterno. Por exemplo, no livro de Judas, fala que as cidades de Sodoma e Gomorra foram queimadas para modelo do que é o inferno. E a cidade de Sodoma e Gomorra não está sendo queimada até hoje, mas acabou. Eu costumo explicar isso que ele falou, que é o seguinte: não é Deus condenando as pessoas ao inferno de maneira arbitrária, quando você fala assim, sai daqui, você está demitido. É mais ou menos assim. Se eu puder dar essa ilustração, que até acho que eu dei no outro programa, acho que foi aqui mesmo com vocês no outro podcast. Deus não é aquele namorado ciumento que fala com o menino assim: ou fica comigo ou eu vou te matar, porque você não vai ficar com mais ninguém. Não, esse é um cara possessivo, ridículo. Tem milhões de opções melhores do que a dele. Não é essa a ilustração. A ilustração é o seguinte: é como se a água dissesse para o peixe: fique em mim, senão você vai morrer. E alguns peixes falam o seguinte: não quero ficar aqui, você não manda em mim? Aí o peixe sai e pula pro lado de fora. Ele vai morrer. Não é porque a água condenou o peixe à morte, é porque o peixe, por recusar ficar na água, só tinha um outro caminho: a morte. A única fonte de vida de todo o universo é Deus. Fora de Deus não há vida. Então, quando as pessoas não querem viver com Deus, Deus não vai obrigá-las. Olha que interessante, vou pegar uma paráfrase aí, ó. Você falou do Estado intervir. Deus não intervém de maneira arbitrária, falando assim: não, você vai ser salvo porque eu quero e acabou. Não. Ele respeita. Com dor no coração, porque ele queria o nosso bem. Com muita dor, uma dor indescritível, que é a dor de Deus. Ele permite que o peixe pule para fora da água, mesmo que ele tenha tentado fazer tudo para trazer o peixe para cá. Mas se o peixe for um tal estado que não dá para pular mais para dentro, ele vai morrer. O inferno é isso, a ausência absoluta de Deus. Agora, o ponto mais bonito de tudo isso, eu acho que mais do que a preocupação se existe ou não um inferno, é ficar extasiado diante da beleza de saber que Deus está mais interessado em salvar uma pessoa do que uma mãe de tirar um filho de uma casa pegando fogo. Então, preocupe com o céu. O inferno